Num espaço de apenas 3 décadas, as duas grandes guerras mataram cerca de 90 milhões de pessoas. Poucos temas atraem tanta atenção do público quanto os dois grandes conflitos mundiais. Grandes Guerras é o livro que o historiador, pesquisador e escritor Rodrigo Trespac está lançando este mês pela editora HarperCollins. E essa nossa conversa acontece, e eu até comentei isso com o Rodrigo quando a gente estava combinando, essa conversa acontece um dia depois de contabilizarmos aí, né, ontem 4 meses da guerra entre Rússia e Ucrânia. Rodrigo, a gente tem comentado muito nesse conflito que a gente está acompanhando pela televisão agora. Se fala muito que é uma guerra tecnológica, né? Tem muita coisa envolvida ali, comparando com a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Elas tinham, para a época, também esse caráter de inovação, de tecnologia. Como é que funcionou isso? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia quem nos acompanha. Sim, né, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda, ela aconteceu no momento em que o mundo passava por uma série de transformações tecnológicas, né, de avanços na ciência, na medicina e também algumas questões problemáticas, como a eugenia, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas no campo militar, sim, né, em relação ao último século, a última grande guerra europeia, descartando a guerra na Crimeia, que inclusive foi, né, na região próxima aí onde ocorre a guerra da Ucrânia, que envolveu potências, mas a última grande movimentação militar foi nas guerras napoleônicas. E em 100 anos, né, quando começa a Primeira Guerra Mundial, em 14, né, 1914, há um avanço tecnológico muito grande e com o objetivo de matar mais e mais rápido, né? E isso depois vai ganhar proporções gigantescas com a Segunda Guerra Mundial, onde tecnologias novas como que haviam surgido na Primeira Guerra Mundial, como o tanque, que era uma inovação, o avião, uma inovação, né? Os navios também tinham um poder de fogo maior do que os anteriores, né? Os navios recentes eram feitos de aço, e em contrapartida aos do século XIX, que eram em madeira, enfim, a vapor. Há sim um avanço bem grande, considerável, que permitiu que acontecesse esse número expressivo de mortes, né, em menos de 3 décadas aí. E hoje também, né? Não, e hoje também, né, a gente tem um avanço tecnológico, embora não haja mais confrontos entre exércitos próximos, né, mas há um poder de destruição e de morte muito grande, porque esses tecnologia nova disparam a longa distância, né, e acabam atingindo inclusive civis, né, que é o que vive a Ucrânia hoje, cidades sitiadas não por exércitos, mas não há um combate, mas há uma constante bombardeamento, né, a longa distância. Isso é através da tecnologia de guerra, infelizmente. As guerras acontecem mais por questões ideológicas ou territoriais, Rodrigo? Territoriais. Historicamente, há confrontos ideológicos. A gente vai lembrar a Segunda Guerra Mundial, que é um confronto, né, quando Hitler invade a União Soviética em 41, ele havia dito isso no livro Mein Kampf, que ele escreveu, que as duas grandes objetivos da vida dele era destruir, né, eliminar a raça entre aspas, né, a etnia judaica e também o comunismo soviético, né, a Rússia. E ele acaba invadindo a Rússia por questões ideológicas também, né? Mas a questão territorial é importante, né? A gente vai ver aí ao longo dos séculos, não apenas nesse século XX, mas na história humana, a conquista de espaço, seja para mão de obra, seja para bens materiais, e não vai ser diferente com a Primeira Guerra Mundial, que na verdade é uma guerra entre impérios, né? A gente vai lembrar aí que França, Inglaterra, por exemplo, tem impérios coloniais imensos, né? Tem metade da África é dividida basicamente entre colônias francesas e inglesas. A Rússia também é um país gigantesco, com um avanço, inclusive essa Rússia poderosa dos czares na Primeira Guerra Mundial, ela tem até hoje nessa influência. Por exemplo, a Ucrânia fazia parte desse Império Russo, né? A Ucrânia e países do leste europeu.
né, a Polônia, principalmente, a região fronteiriça hoje, a Rússia, né? E um dos medos que se tem hoje, por exemplo, é que o Putin tem esse interesse territorial, que era uma coisa que os czares tinham, né? Na época do Império Russo, e depois também com os soviéticos, né? Com Stalin e outros que vieram, né? A Rússia comunista, a União Soviética, que também passou a ocupar territórios na região do leste europeu. Basta lembrar a cortina de ferro, né, que dividiu a Europa entre Ocidente e Oriente, por uma questão também ideológica. Mas, basicamente, o principal motivo é territorial. Né? A gente costuma chamar ou de Grande Guerra ou de Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Para ela se tornar uma guerra mundial, ela tem se espalhado por muitos países, por muitos continentes. O Brasil participou das duas grandes guerras, Rodrigo. Exato. Participou das duas de forma mais efetiva durante a segunda, né, onde quando chegou a enviar aí mais de 25 mil soldados para os campos de batalha na Itália. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve uma participação menos expressiva, né? Há uma missão assim de estudos, né, que o Brasil envia, chamada Missão Axé, a Marinha do Exército, né? E há uma marinha ainda incipiente. O Brasil não tinha muito poderio militar nessa área, mas chegou a enviar 8 navios. Também envia uma missão médica, mas muito mais assim por observação e para aprendizado mesmo, né? O Brasil tinha uma relação muito boa com a França, então envia para a França na Primeira Guerra Mundial esses pequenos grupos aí. Na Segunda Guerra Mundial, sim, o Brasil vive uma ditadura, né, um regime de exceção, que é o Estado Novo do Vargas, tem uma aproximação com os estados da Alemanha nazista e a Itália fascista, né, de questões ideológicas, mas por uma série de circunstâncias é levado a se aproximar dos americanos, principalmente pelo Oswaldo Aranha, que era um embaixador no Brasil lá. O Brasil acaba se aproximando dos Estados Unidos, tem essa influência, os americanos investem muito no Brasil, dão um aporte financeiro muito grande para o Vargas, para uma série de coisas que ele queria fazer, inclusive a questão de usinas, estrada de ferro, enfim, e é permitido que os americanos construam uma base militar no Nordeste. E em 42, depois de uma série de afundamentos de navios brasileiros, inclusive isso também aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Os alemães, com submarinos, bombardeiam navios brasileiros. O Brasil participa, então, a partir de agosto de 42, declara guerra à Alemanha, e vai enviar em 44 esse expressivo número assim, para o continente sul-americano, né? Dentro do contexto da guerra, do teatro de operações da guerra, muito pequeno. Mas para a América do Sul, foi o único país que enviou tropas, inclusive, é um número expressivo de 25 mil pessoas do Exército, né? A FEB, a famosa FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, comandada pelo Mascarenhas de Moraes. Também envia um grupo de aviação de caça, o Sentapua, o famoso Sentapua. Uhum. Então a participação é mais efetiva na Segunda Guerra Mundial, e também por interesses, né? Óbvio que o Vargas precisava ter apoio americano, enfim. O Brasil vai viver depois, no pós-guerra, essa questão também da disputa entre americanos e soviéticos, e isso faz parte de uma nova visão imperialista, digamos assim, que é a questão de, além de tomar territórios, também ter políticas de parcerias em nível global, né? Nessa guerra da Ucrânia, né, já que a Ucrânia recebe aportes financeiros dos Estados Unidos, recebe tanques, armamentos de outros países, ela poderia ser chamada, vai ser chamada, ou poderia ser chamada de Terceira Guerra Mundial, Rodrigo? Eu creio que não, porque ainda nós temos um envolvimento direto, embora haja participação americana, haja participação da União Europeia, não há uma participação direta, né, efetivo militar de batalhas, que é o que caracteriza um envolvimento maior, né? A gente vai lembrar, por exemplo, bem que tu lembrou essa observação, que durante a Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial também, né, a Primeira Guerra Mundial, que era chamada de Grande Guerra na época,
os americanos continuaram tendo acordos comerciais, continuaram trabalhando com investimentos, mesmo com países em guerra, mas só são considerados que entraram na guerra mesmo quando há um efetivo militar que é enviado, que é o envolvimento de exércitos, enfim. O medo que se tem hoje é que o Putin realmente esteja com olhos sobre o leste europeu, que pelo discurso que ele tem, pelo discurso que ele traz, o que ele fala, se aproxima muito do que Stalin falava e do que os czares russos tinham, a ideia de conquistar esses povos que eles chamam de povos irmãos, e nisso eles estão corretos, né? Os ucranianos são próximos dos russos, historicamente, inclusive a Rússia surgiu a partir da Ucrânia, né? Então isso é bastante perigoso, né? Em países que têm, por exemplo, uma relação bastante complicada com a Rússia, por exemplo, no caso da Polônia, a Polônia pertenceu durante muito tempo foi um estado satélite do Stalin no século XX e nos séculos anteriores também de países dos czares, né? Basta lembrar a Catarina Grande, fim do Pedro Grande, século XVIII. Então, pelo que ele fala, dá a entender que um dos objetivos é, se não a ocupação, pelo menos uma influência muito grande nesses países. Né? Isso é perigoso, né? Rodrigo, você citou agora o nazismo e o fascismo, e a gente tem ouvido cada vez mais no noticiário, né, as pessoas falando a volta do nazismo, o comportamento fascista. O que eles tinham de características iguais e diferentes? Porque não era uma coisa só. É bem complexo, né, para a gente explicar assim em pouco tempo, porque o nazismo ele surge, ele tem muita semelhança com, e é uma discussão que também corre na internet, quando a gente diz assim, vai dar algumas pessoas afirmaram um tempo atrás sobre o nazismo ser de esquerda, né? E aí gerou o que acontece é que eles têm muita semelhança, porque na verdade todos esses regimes que surgem no começo do século XX, eles surgem quase que em oposição ao capitalismo. E eles têm uma base social, no caso do nazifascismo e também no caso do socialismo, que viria a ser o comunismo soviético, né? Eles têm semelhanças, por exemplo, os empresários alemães, na época, achavam que o nazismo era muito de esquerda. O Goering, que era um dos braços direitos do Hitler, ele foi chamado várias vezes porque ele era considerado o menos à esquerda no nazismo. Então, esses conceitos, eles têm, quando a gente fala assim, rapidamente, pode cair no risco de dizer misturar períodos, né? O que é esquerda, o que é direita hoje, o que é esquerda e direita na época, o que é quando surgiu essas expressões, e a gente precisa ter cuidado. Mas, assim, respondendo mais diretamente a tua pergunta, eles têm, por exemplo, entre os dois, né, tanto o nazifascismo quanto o comunismo, eles têm como bases próximas, assim, o apelo das massas, o controle do Estado, né, de gerenciamento de Estado, o que os diferencia em relação basicamente ao nazismo, que é mais assim expressivo do que o fascismo, né? Embora hoje o fascismo seja falado também com frequência, mas na questão do nazismo era que era pautado dentro de uma ideia de uma questão étnica, né, ou racial, como se usava na época, e a questão do comunismo mais uma questão de classe. Mas tem muitas semelhanças entre os dois, né, na sua estrutura e no seu resultado também, porque infelizmente os dois casos resultaram em um número de mortes muito grande. Né? As diferenças são basicamente essa, na questão de uma está ligada à questão da ideologia da raça, de um povo em específico, outra questão de classe, mas eles têm bastante semelhança. Eu acho perigoso, como tu bem, né, mencionou aí, a questão de gente hoje, a falta de conhecimento que existe no Brasil e nessa área, e essa reprodução de quase que um discurso reflexo, né, de alguém falar uma coisa e ficar se reproduzindo isso, sem que se dê oportunidade de pessoas que realmente trabalhem na área, ou que tenham uma pesquisa na área, possam falar e expressar. E aí causa esses desconfortos e esses desconexões com a realidade histórica, sempre para discursos e narrativas para apropriar a sua ideia, afirmar a sua ideia. Eu considero os dois sistemas bastante perniciosos,
né, embora alguns, né, como no caso do socialismo, a gente tem uma ideia mais sensível a ele por questão social e ligar a questão de humanitária, mas também é possível lembrar que a gente vai ver o século XX, ao longo do século XX, o mal que o comunismo, né, entre aspas, pregou no mundo. Então, hoje é uma discussão de questão ideológica. Desculpe se eu me alongo assim no, na fala, mas tento encaixar uma coisa que não se me entendem. Assim, é sempre muito complicado explicar em pouco tempo coisas tão profundas, assim, que têm raízes muito mais antigas do que esse discurso que a gente fala hoje. Não, perfeito, Rodrigo. E a participação das mulheres, né, na Primeira e na Segunda Guerras, como é que foi? A participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial, a gente tem a mulher tem ela ainda é lembrada, ela ainda é a ciência, inclusive ciência, né, da época dizia que ela era inferior ao homem, então ela tem uma participação pouco ativa. Quando começam os combates e há uma presença masculina muito forte nesses combates e há mão de obra faltando em casa, né, na retaguarda, é que elas são chamadas para trabalhar. Já há o movimento feminista, né, universalista, pelo voto feminino também, que era proibido na maior parte dos países. Então elas têm uma iniciação, participam de algumas na indústria principalmente, no escritório, enfim, em enfermagem, né, sistema de acesso, de apoio aos exércitos, mas não, salvo algumas exceções, não lutam efetivamente. Na Segunda Guerra Mundial já há uma participação bem maior, né, de mulheres. Inclusive o exército soviético tem um exército de quase 1 milhão de mulheres. É o único grande exército que permite que as mulheres atuem oficialmente na linha de frente. Inclusive, quando os soviéticos tomam Berlim, o primeiro grupamento a entrar no bunker do Hitler é um feminino. E também tem a questão ideológica, porque o nazismo achava que a mulher servia apenas para a reprodução da raça ariana, era uma mulher que devia ficar submissa ao homem em casa, e isso vai de encontro ao que os outros países têm como ideia, uma ideia muito mais próxima da realidade que a gente tem hoje, que é a participação da mulher em todas as atividades, e vai acontecer isso ao longo da guerra. As mulheres vão participar não só da questão da enfermaria, não só do escritório, mas vão participar de coisas importantes, né? Por exemplo, na questão da inteligência militar, na aviação, nos exércitos, como eu falei no caso dos soviéticos, que é um exército bem grande de mulheres. A Grã-Bretanha também faz um chamamento assim bastante interessante de mulheres. Há uma participação mais efetiva. E vale lembrar que, mesmo assim, muitos países, ao final da guerra, não vão permitir que as mulheres votem, a participação da mulher no voto, na política, né? Países como a França, inclusive, nós estamos falando do final, na década de 40 já do século XX, e ainda a França não permitia a participação feminina na política, né? Então, são coisas que o movimento vai, desde o final do século XIX, se consolidando, provando que essa ideia de que a mulher era inferior ao homem era uma coisa inexistente, e que ela podia participar, e pode, e vai participar, e vai contribuir significativamente para o combate ao nazismo, principalmente, né, a derrota do nazismo, na resistência também francesa, enfim, é uma participação bem ativa, bem mais do que na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, é uma evolução, né? Como tudo vai se transformando. Eu sempre costumo dizer que a história não é uma coisa fixa, não começa nem termina numa data, ela faz parte de um processo de evolução. Né? E no caso das mulheres também, a entrada dela na sociedade, que é uma sociedade dominada pelo homem, vai entrar em 2 grandes guerras mundiais e vai oportunizar que na segunda metade do século XX a participação dela comece a ser realmente efetiva, embora ainda hoje a gente tenha algumas dificuldades, né, mas em alguns lugares, especialmente nos países do Oriente Médio, mas já é um processo que vai gradativamente melhorar. Você citou eugenia e falou que a gente voltaria ao tema. Dava para confiar na convocação de soldados negros nesse período, Rodrigo? Isso é uma coisa que é bem interessante, Marcelo, bem oportuno tu fazer essa pergunta, porque é a mesma coisa do nazifascismo e comunismo, né? Esses conceitos. E quando a gente fala em ciência, a gente precisa ter o cuidado de que a ciência nem sempre foi pautada pela ética, né? E quando a gente fala do Holocausto,
como o Holocausto foi possível, né? Como era possível que uma população tão instruída como a alemã, né, que havia dado para o mundo um número bastante grande de prêmios Nobel, como pôde um país desse entrar nesse conceito de raça, de eliminação, enfim, de eugenia? Mas é preciso lembrar sempre, e é por isso que eu gosto de contextualizar as coisas, e eu também não posso me alongar muito, mas vou tentar resumir assim, a questão da eugenia, de uma raça superior, né, isso também era pregado em universidades, e não foi uma invenção dos nazistas. Eles se aproveitaram de uma série de ideias que circulavam na Europa e nos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a ter leis eugenistas, a Inglaterra, o próprio Churchill, né, o primeiro-ministro, que combateu o nazismo e venceu o nazismo, ele também tinha ideias eugenistas de superioridade racial, dos britânicos serem superiores aos indianos, por exemplo. Ele fala várias vezes nisso, que achava os indianos um povo bestial. Então, assim, a gente precisa entender, dentro do contexto sempre da época, como as pessoas pensavam. E, infelizmente, nessa época, a ciência tinha várias falhas nessa questão, que era uma ciência nova que estava se estudando, que era a genética e de DNA. E para a época, sim, havia raças, né? Havia populações que eram superiores, no conceito da época, superiores a outras. E isso oportunizou que essa desumanização de populações como a população judaica, a ponto de as pessoas acharem que poderiam exterminar essa população, né? A gente vai lembrar aí de 5 milhões de pessoas mortas, mas não também só os judeus, né? A gente vai lembrar também, por exemplo, eu até falo no livro isso, né, um capítulo do Holocausto, obviamente, importantíssimo, né, lembrar e ficar, que as pessoas tenham conhecimento disso, mas outras etnias, outras minorias também foram exterminadas, e não só na Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas, né, além dos judeus, os campos de concentração tinham homossexuais, basicamente o masculino, ciganos, né, minorias étnicas que os nazistas consideravam inferiores, né, e precisavam ser eliminadas. Mas na Primeira Guerra Mundial também, ele vai lembrar que até hoje é uma disputa diplomática aí, do reconhecimento ou não da Turquia, do massacre dos armênios, né, uma população cristã, num país, na época, Império Otomano, de maioria muçulmana, e milhares morreram por um extermínio sistemático, também uma forma de genocídio, e às vezes a gente não lembra, a gente lembra muito do Holocausto, né, que é importante lembrar, mas passa batido que isso, infelizmente, na época, era algo que acontecia com frequência, e infelizmente, em alguns casos, com respaldo da ciência. Eu falei da convocação do Exército porque esses conceitos de eugenia circulavam também pelo Brasil, né? A gente tem autores importantes, nós falamos aqui no programa recentemente sobre isso, mas o Exército Brasileiro não teve esse tipo de problema. Nós tivemos entre esses 25 mil soldados enviados para a Itália negros também, Sim, soldados negros. o Brasil, a canção do Expedicionário, ela fala um pouquinho disso, né? Ela fala, o Brasil, na verdade, foi bem representado por, inclusive, filhos de imigrantes ucranianos, enfim, pessoas de todas as etnias participaram, todos os cantos do Brasil. Tu lembrou bem esse negócio do soldado de convocação. Na Segunda Guerra Mundial, nem tanto, mas na Primeira, por exemplo, quando a França ainda tinha uma influência muito grande na África, por exemplo, muitos regimentos franceses eram compostos, e também ingleses, eram compostos por tropas coloniais africanas, né, regimentos negros. E se a gente for ver, por exemplo, os filmes da Primeira Guerra Mundial, raramente tu vê soldados negros, né, como se fosse uma luta para a época desse conceito de que era uma raça, eram os brancos, né, a população europeia era superior, mas havia muitas tropas coloniais francesas que foram obrigadas a lutar pelo país do qual eles pertenciam, né, nesse sentido de que tanto Inglaterra quanto França eram impérios coloniais. Inclusive, há uma disputa para vocês terem uma ideia, quando a França ocupou a Alemanha, e essa questão da eugenia era muito forte, né, muita questão que as tropas francesas que foram enviadas para ocupar a Renânia, por exemplo, foram especialmente tropas negras, para a questão de humilhar, sabe, tudo isso tem a ver com essa questão hoje que a gente debate ainda, sobre questão racial, né? Eu não gosto muito de usar esse termo racial,
mas é um termo que é usado na época, né? Rodrigo, para terminar, eu vou pedir para você contar uma história que é muito curiosa. Está aqui no capítulo, eu acho que é 26 do seu livro. Eu não anotei, mas eu acho que eu decorei. É, 26, está aqui. O que foi a Operação Mito? Né? Isso é uma das coisas que a gente tem até hoje. Eu acho um problema também, assim como a questão dos conceitos do nazismo e né? A gente tem isso rende muitos milhões de dólares para a mídia, enfim, documentários, inclusive há aí mídias que têm documentário, várias temporadas sobre a fuga, né? A possível fuga do Hitler de Berlim e o fato de ele ter vindo parar no Brasil ou em outros países, né? Isso, a Operação Mito, os soviéticos, de fato, isso é documentado, enfim, todos os historiadores sérios tratam desse tema desta forma. Ele morreu em Berlim, cometeu suicídio em Berlim, ele não fugiu para lugar nenhum do mundo, mas na época o Stalin, o regime stalinista se baseava no terror, né? Assim como o próprio nazismo que ele destruiu. E ele precisava manter sempre um estado de alerta, né? E ele criou ele tinha documentação na época que comprovava que Hitler tinha morrido no bunker, enfim, mas ele nunca divulgou isso para os aliados, né? Os britânicos e os americanos. Sempre incentivou o fato de que ele poderia ter fugido do bunker. E ao longo das décadas pós-guerra, uma série de numa época ele tinha fugido para a África, a gente que inclusive entrevistou, saiu em jornais, depois ele tinha ido para a Irlanda, e mais recentemente o foco assim das teorias conspiratórias é que ele teria se refugiado na Argentina, inclusive até uma dissertação de mestrado um tempo atrás, divulgou que era no Brasil. Isso é totalmente infundado, e a Operação Mito foi esse patrocínio do Stalin, esse incentivo a não dar informações que ele tinha e estimular fazer com que o FBI e CIA, por exemplo, que eram os inimigos dele, né, os americanos, ficassem ocupados procurando o Hitler durante esse tempo todo. Só para esclarecer, assim, para quem o Hitler tinha na fase final da guerra, ele tinha um medo tremendo de ser capturado. E ele confiava em muito poucas pessoas. Um grupo bem pequeno. Todas as pessoas que estavam com ele, motoristas, secretárias, piloto de avião, todas foram capturadas, ou por americanos, ou a maioria por soviéticos. Ele não fugiria de Berlim sem esse grupo que lhe assessorava. A única pessoa dos grandes, né, os fazões dourados, que como se chamava os líderes nazistas, que não foi capturado, não cometeu suicídio, não foi encontrado na época, foi o Bormann, Martin Bormann. Na época do julgamento de Nuremberg, se diz que ele teria morrido na fuga de Berlim, enfim, mas nunca se comprovou. Mais recentemente foi descoberto em Berlim, né, uma ossada, fizeram teste de DNA e se descobriu que era ele. Então, assim, não há nenhuma possibilidade de que ele tenha fugido por todas essas questões que eu falei. Mas, infelizmente, as pessoas procuram uma explicação mais fácil para as coisas, ou conspiratória, enfim, do que aquilo que é a realidade, né? E eu sempre costumo dizer que, às vezes, a realidade ela é mais dura do que a própria ficção, né? Só que as pessoas acham que tem uma ideia muito, eu não digo romantizada, mas assim, sabe, é muito mais fácil acreditar naquilo que é espetacular daquilo que é real, né? É como a gente vê na guerra na Ucrânia hoje, por exemplo. O brasileiro, para ter uma ideia, ele lê livros de política, história, 13% em torno disso. Mas a gente vai nas redes sociais e como vê doutores em história mundial, eu nunca ouvi tantas pessoas falar sobre a Rússia e a Ucrânia com sabedoria que nem eu vi agora. É Então, louco assim, isso. então a gente tem que ter esse cuidado, assim, eu sei que é difícil no meio que o Brasil vive, rachado por questões ideológicas, a gente manter uma posição sensata, né? Mas eu como faço dos livros a minha vida, eu procuro ter essa visão mais imparcial, né? Sempre olhando, e até uma coisa que eu faço muito no livro, né, Marcelo, já conhece outros trabalhos meus, é sempre apresentar dados e informações com diversas opiniões, para que as pessoas também possam
refletir ao longo do texto, né, sobre enfim, porque a história é uma coisa que a gente é contada normalmente para aquele grupo vencedor ou pelo grupo que está no poder, mas ela tem muitas visões, né? A gente precisa aprender a olhar as coisas com mais olhares, né? E não um olhar único, né? Não um olhar, às vezes, engessado. Olha, sensacional. Queria mais uma vez agradecer a conversa com o historiador, pesquisador e escritor Rodrigo Trespac, que está lançando Grandes Guerras, editora HarperCollins. E eu já vou deixar agendada aqui a nova conversa com o Rodrigo, porque estão chegando 2 livros sobre a independência do Brasil, os 200 anos da independência. Então, para não juntar tudo agora, falei, Rodrigo, vamos conversar em agosto também. Então, já tem uma conversa em agosto para ir falar do Dom Pedro I, para ir falar de outros personagens, né? Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio, as mulas que carregaram a comitiva de Dom Pedro de Santos para São Paulo. Já vamos agendar, Rodrigo, aí você volta para o programa. Por enquanto, muito obrigado pelo livro, pela conversa. Grandes Guerras, tem aqui uma linha fina, né, um subtítulo, de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os 2 maiores conflitos do século XX. Muito obrigado, Rodrigo. Então, vamos combinar, em agosto você volta, tá? Claro, pode deixar, Marcelo, a gente vai participar sim. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? E se eu me expressei mal em alguma oportunidade, eu não concluí o meu pensamento como um todo, tenho certeza que as pessoas vão encontrar a explicação daquilo que eu falei, em detalhes, em números, em fatos, enfim, no livro. Se o pessoal puder comprar o livro, acessar. Grande abraço. Vamos colocar também aqui na descrição do vídeo, então, o link para quem quiser o livro do Rodrigo, né? Para facilitar a vida, você já entra ali, já cai na loja e compra o livro direto. Tem no YouTube e tem também na descrição do Facebook. Então, Rodrigo, muito obrigado. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso aqui no nosso programa. Vamos ver.